Queridos, eu confesso para vocês que foi, talvez, quando eu tive um encontro com Cristo, a primeira polêmica que eu me vi envolvido na igreja foi tal do milênio. Eu frequentava, né, uma igreja presbiteriana e teve quase um racha na igreja, porque um grupo achava, um grupo se dizia pré-milenista, outro grupo se dizia amilenista. E eu não entendia nada, eu não sabia o que era esse negócio, né? Então tem muita gente de casa também que talvez esteja no ponto, né, que eu estava, né? Hoje eu sei um pouquinho porque eu tive que estudar, mas tem gente que nunca ouviu falar. Vamos definir o que é milênio? Vamos começar, Neif? O que é milênio? No livro do Apocalipse nós temos esse número, 1000 anos, né? Mas o milênio, ele é claramente exposto pelos profetas dentro do Antigo Testamento. Jesus vem e confirma isso. E nós estamos hoje num período que é um período que não foi revelado, não estava manifestado no Antigo Testamento, que é o que nós chamamos de período da graça. Mas esse período do reino, que é o milênio, né, ele é muito claro desde que nós tenhamos essa disciplina de estudar a Bíblia, acompanhando, né, a progressão da revelação de Deus. Mas você falou que... Porque a passagem mais clara é Apocalipse capítulo 20, não é? 20, versículo 3, não é isso? Isso. Parece que é isso, né? Mas você falou que no Antigo Testamento também há menção? Como é que é? Principalmente, quando Jesus ensina a orar, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, está falando a respeito desse reino. Então, a definição se são 1000 anos ou não literal, não é o mais importante. O mais importante. O importante é um período claro que a profecia mostra, né? E que o próprio Deus estaria presente no meio do povo de Israel, reinando dentro da nação e sobre todas as demais nações da terra. Pastor Herbert, é uma questão interessante que o Neif levantou aí, porque será um período em que Cristo reinará. Você colocou no futuro, é isso? Não quero colocar palavras na sua boca. Mas tem muitas pessoas que devem estar pensando assim, mas gente, Jesus não reina, não? E aí, como é que é isso? Esse reino vai acontecer? Esse reino está acontecendo? Eu estou adiantando que o Ney falou reinará. Então, está no futuro. Né? O nosso entendimento é que quando fala reinará, a ideia é de que vai reinar fisicamente. Né? Fisicamente, tal como os reis reinam hoje. Então, nós cremos que em um determinado tempo futuro, o Senhor virá fisicamente, corporalmente à terra, que é o que nós chamamos de a volta de Cristo, e ele vai reinar fisicamente, corporalmente, a partir de Jerusalém. É Jerusalém, a geográfica lá geográfica, Israel? Isso. Onde está tendo aquele negócio todo lá? Exatamente. Né? O nosso entendimento é esse, certo? Então, mas você falou para Israel, ele falou, o pastor Herbert falou Israel, Estado. Israel, o território. Israel. Você falou Israel também povo, ou povo. não? Então, povo, como é que é isso? Ele vai reinar no povo? Também. O povo está ligado com o território. Sim. Né? Como nós vamos estudando Gênesis, nós vemos que Deus promete aos descendentes de Abraão, objetivamente os descendentes de Isaac, que aquela terra da peregrinação de Abraão era a terra deles. Isso veio sendo confirmado depois no Êxodo. Deus trazendo o povo, como ele tinha prometido, para aquela região que ele tinha dado para os descendentes de Abraão, no caso, os descendentes de Isaac. Mas no caso do milênio, vamos esquecer um pouquinho a questão se são 1000 anos, depois a gente pode até tocar nesse assunto, mas Jesus vai voltar fisicamente para reinar em Jerusalém. É a mesma Jerusalém hoje lá? Ou será uma outra Jerusalém? A mesma? A mesma. Territorialmente. Jesus deixa isso claro quando ele fala no Sermão do Monte, não jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Ele já está, mais uma vez, definindo. Mas como é que vai ser? Porque em Jerusalém, hoje você tem muçulmano lá, você tem cristão, você tem judeu, você tem... haverá com certeza um período de transição, que está explicado também, ou melhor dizendo, explicado não é bem a palavra, né? Está profetizado, está proposto no livro do Apocalipse, que é aquele período assim, de muita tribulação, né? Um período assim, de conflito mundial, que vai ser esse período de transição, e é nesse conflito que ele volta para estabelecer a ordem. Aí que a grande tribulação, grande tribulação, antes do milênio, é isso? Isso. Mas espera aí, então deixa eu entender. A grande tribulação é antes do milênio. Outro dia a gente conversou um pouquinho sobre grande tribulação,
E até você estava no programa que a gente falou sobre o arrebatamento da igreja. Você lembra que a gente falou que a igreja não estará aqui, né, pelo menos em parte, né, porque há uma divisão, se vai... Interpretações sobre a igreja vai passar por metade da tribulação, se vai passar pela tribulação. Bom, fato é que a igreja estará com Cristo. Aí quando Cristo volta... porque eu lembro que você explicou isso, que a igreja, que Cristo vai ter uma volta para buscar a igreja, não é isso? Isso. Aí depois ele volta para pisar em Jerusalém. Isso. A igreja vai estar com ele? Sim. Então, a igreja vai reinar com Cristo em Jerusalém. Vai reinar sobre quem? Sobre as nações de toda a terra. Né? Vem esse período de tribulação que culmina com a volta de Jesus, e acontece esse momento que é pontual, do Armagedon, onde há um conflito muito grande, né, militar, em que as forças celestiais dominam sobre as forças do anticristo que está aqui na Terra. Então, entre essa grande tribulação e o milênio tem um evento aí que é o evento da vinda de Jesus mesmo. Jesus é que interrompe esse ciclo. Isso, né, do governo do anticristo sobre a Terra, do governador, imperador mundial, que vai estar presente nessa época. Ele chega e interrompe isso. Claramente, é uma batalha mesmo, mas haverá nações na Terra, muitas pessoas, não vão estar todo mundo lá naquele momento, né? Então, aqueles que estiverem vivos nesse período vão passar pelo julgamento, está lá no capítulo 25 de Mateus, das nações. E os que passarem pelo filtro serão os habitantes desse período novo que vai iniciar. O pastor Herbert, no caso aí, quando Cristo então, voltar para reinar, que vai ser esse período do milênio, ele vai voltar para reinar sobre as nações. Sim. No caso aí, vai ter conversão nessa época, não? Com certeza. Como é que vai ser a história? Isaías, várias passagens de Isaías diz que as nações virão, né? As nações virão. Então, o nosso entendimento é exatamente esse, de que o Senhor vai descer, vai se estabelecer o seu reino a partir de Jerusalém, e as nações, vendo o que está acontecendo, irão até lá para honrá-lo, para receber dele uma bênção, uma cura, uma recuperação, porque o mundo vai estar destruído. O anticristo vai estar onde nessa época? Nós cremos que no Lago de Fogo. Literal, Bíblia literal. Lago de Fogo e enxofre. Ele já estará vencido nesse tempo. Não, né? E é engraçado, porque eu estou conversando com vocês aqui, a minha diretora está falando, você está com medo desse negócio? Não, ela fica brincando comigo, que eu fico assustado. Bom, o negócio é muito sério, velho. Não, porque o pessoal da produção ficou brincando comigo, que no último programa que você falou, que o anticristo pode já ter nascido, eu fiquei com cara de assustado. Bom, mas sabe por quê? Que a gente não pode brincar com algo que é tão sério. Eu fico assustado mesmo, porque o que está escrito nas Escrituras, tudo é verdade. Tudo é verdade. Né? Não tem algo na Escritura que é mentira. Não é? Então, assim, se a profecia diz isso, e a gente está fazendo o quê aqui? Tentando entender a profecia, e se fala que vai ter uma tribulação, primeiro eu tenho essa dúvida, né? Eu vou participar, né? Eu vou ser arrebatado antes, no meio ou depois dessa tribulação? Eu tenho essa dúvida. E depois eu quero entender o que vai acontecer quando Cristo vier efetivamente, né? O que vai acontecer. Inclusive, a gente tem um VT que fala um pouquinho sobre isso. É um VT bem curtinho, até com a voz do Cid Moreira. Né? Vamos ver esse VT que fala sobre milênio e a gente volta para a discussão aqui. Vamos lá. Hoje vamos aprender um pouco mais sobre o milênio. A palavra milênio não existe na Bíblia, mas ela significa um período de 1000 anos. E aparece 6 vezes em Apocalipse, capítulo 20, versos 1 a 10, referindo-se ao período entre a primeira e a segunda ressurreição. Sabemos que durante esse período, os justos estarão com Cristo no céu. O que eles estarão realizando? Como ficará a terra durante os 1000 anos? O que acontecerá no final desse período? Durante o milênio, os salvos participarão do juízo chamado juízo de comprovação. Sobre esse assunto, o apóstolo João escreveu no Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar.
havia ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Olha que interessante, né? O que o Cid Moreira, todo mundo conhece, Cid Moreira fez a narrativa aí. Eu tava, enquanto ele estava falando, eu comentei aqui com o pastor Herbert e o pastor Neif, aqui ele falou que, por exemplo, os cristãos, a igreja vai estar em outro lugar, não vai estar reinando aqui. Como é que é? Porque ali falou, no final do texto de Apocalipse 24, fala que os decapitados, tudo, reinarão com Cristo. E são os mártires, né? São aqueles que morreram por amor a Cristo. E aqueles que criaram... Durante o período da tribulação. Os que naqueles 7 anos ali tiveram que dar a vida para provar que era cristão. Ou 7 ou 3 anos e meio, não vamos entrar na questão. Sim. Mas o período da tribulação vai produzir muitos mártires. Esses mártires é que vão ressuscitar neste momento e passarão a reinar também, juntamente com Jesus. Também. Agora, é muito claro que a igreja estará reinando com Jesus. Nesse momento, aliás, ela virá com ele, né, para estabelecer esse reino aqui na terra de uma maneira muito clara. Agora, a nossa cidade é a Jerusalém celestial. Né? Sim. Agora, o lugar onde nós vamos estar atuando, isso é claro, o Apocalipse 17 fala isso também, o capítulo 19 do Apocalipse nos fala isso também, que nós vamos estar como igreja reinando juntamente com Jesus e com estes santos que foram decapitados durante o período da tribulação. Mas no caso, eu logo, quando eu tive um encontro com Cristo, comecei a trabalhar com criança. E a gente evangelizava as crianças dizendo assim, quem quer ir para o céu? Né? A gente falava de céu. Né? Aí a gente fala de milênio, o milênio que vai ser então na terra, em Jerusalém. Essa Jerusalém é aquela Jerusalém que a gente cantava lá está o meu tesouro, lá onde não acho. É essa Jerusalém ou é outra Jerusalém? Não. A questão da cronologia realmente um assunto polêmico. Dada controvérsias e interpretações, né? Quando a gente fala céu, na realidade nós estamos, por assim dizer, resumindo a história, porque a Bíblia fala que haverão 1000 anos e terminado esses 1000 anos começará a eternidade, com novos céus e nova terra, que é a morada definitiva. Então, quando a gente fala assim, vamos morar no céu com Jesus, morar no céu com Deus, realmente já é visualizando esse final, essa consumação de todas as coisas. Agora, entre o nosso tempo e essa consumação, tem todo um programa profético ainda que ainda vai acontecer, do qual o milênio faz parte. Né? Aprove a Deus a soberania dele dividir a história nesses blocos. Né? O propósito, a gente pode supor algumas coisas, mas isso é alguma coisa que pertence à vontade de Deus. No milênio, Neif, aquelas profecias do Antigo Testamento que fala que o leão vai deitar com o cordeiro, a criança vai mexer na toca da áspide e não vai se ferir, é nesse período que vai acontecer isso? Nesse período. Capítulo 60 de Isaías para frente fala a respeito do milênio. Não está falando como alguns subtítulos lá, ou títulos, né, do texto coloca como sendo novo céu e nova terra. Aquilo não é novo céu e nova terra. Exatamente. Aquilo é milênio. Aquilo é o período do reino. O novo céu e a nova terra vai falar lá no Apocalipse, daí do 21. Agora, interessante o que você falou, porque isso me incomoda muito, o subtítulo e os títulos em negrito nas nossas Bíblias, que não são inspirados, são notas, né, do tradutor. Do comentarista. E às vezes induzem a gente ao erro. Naturalmente. Inclusive, eu não quero ser induzido ao erro, porque se deixar, eu vou fazer todas as perguntas aqui para os dois aqui, porque eu estou muito interessado em conhecer, mas também o pessoal de casa está mandando as perguntas, eu quero ler. Vocês fiquem à vontade, né, para responderem. Quem manda primeiro aqui é a Vanessa. Vanessa mandou para o nosso smartphone 31, nosso WhatsApp 31. Me ajuda aí, gente. Coloca o telefone na tela que eu esqueço o número. Isso, 31 984029756. 31 984029756. Ela é de Itamarandiba, Minas Gerais, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Diz que acompanha o programa com a família dela. Ah, que legal, Vanessa. Um beijo para você e para toda a sua família. Queria saber se no milênio os salvos estarão na terra reinando com Cristo. Aí, ó. Tá vendo? É uma dúvida que muitos têm. Eu também tenho essa dúvida, Vanessa. E óbvio que agora eles já estão esclarecendo. E o que acontecerá com quem não é salvo nesse período? Quem não é salvo? Passou aí da tribulação, morreu? Como é que é?
ele foi para um lugar, quem não é salvo está em um lugar, que é um lugar de tormento, que nós chamamos de Hades, no Novo Testamento, Sheol, no Antigo Testamento, Reino dos Mortos, aguardando a segunda ressurreição que vai acontecer depois do milênio. Só acrescentando um pequeno detalhe, quando terminar a tribulação e começar o milênio, aqueles que morreram durante o período da tribulação sem Cristo terão o mesmo destino dos que morrem atualmente, sem Cristo. Os que porventura sobreviverem ao período tribulacional, eles vão ter a oportunidade de se submeter ao reinado de Cristo. Né? Porque, como eu disse, o reinado de Cristo vai sendo implantado gradativamente por toda a terra. Porque ele vai implantar o reino a partir de Jerusalém e as nações virão. Então, as pessoas terão a oportunidade de se submeterem ou não. E é exatamente isso que o pastor Neif acabou de falar. Quer dizer, as condições ambientais da terra vão mudar, sim, radicalmente. Radicalmente, né? A ecologia vai ser restaurada, a saúde das pessoas vai ser restaurada. Então vai ser um reino de prosperidade nunca vista na história. Então as pessoas vão ter isso como testemunho, né? Vão ter isso como, vamos assim dizer, um incentivo para se submeter ao reinado de Cristo. Porque tudo que os governantes, o que as ideologias têm prometido até agora, Cristo vai realizar literalmente. Tem um tanto de cântico que a gente canta nas igrejas. Estou lembrando aqui agora, tem um que fala assim, as nações virão e verão, a Sião, exatamente. Né? Mas a sua justiça governará, alguma coisa assim. Está falando do milênio. É o leão de Judá, isso, leão de Judá. É do milênio, então. Do milênio, do período de 1000 anos, que nós entendemos, né, assim, olhando do ponto de vista de longo prazo, que é um teste. É um teste para a humanidade. Ou seja, a humanidade vai ser testada sob condições ideais. Ou seja, aquilo que todos nós queremos, sem vida tranquila, sem enfermidade, sem violência, sem o mal, a humanidade vai ter essa oportunidade de passar por esse período. E lá na frente o texto diz que Satanás será solto e vai conseguir enganar as nações. Ou seja, Deus está provando que o problema não é o meio ambiente. Depois do milênio, o Satanás ainda vai ser solto de novo? Para fazer a última investida. Fazer um programa só sobre isso, não é? É a última investida dele. Ele é chato mesmo, hein? É insistente. Tem uma mensagem aqui, nós estamos chegando no intervalo, gente, tem tanta pergunta chegando. Agora a pergunta teve de Itamarandiba, né, da nossa querida Vanessa, agora é a Nayane. Nayane, nossa telespectadora assídua, lá de Eliseu Martins, no estado do Piauí. Beijo, querido Nayane, que Deus te abençoe. Ela diz que ama temas bíblicos. Gostaria de saber o que vai ser o milênio, como será e quem estará no milênio. Todo mundo está querendo saber quem vai estar aqui, né? Então, vocês já acabaram falando, né? Quem vai estar aqui vai ser a igreja e... os sobreviventes da tribulação. Sim. E os santos da tribulação também, que morreram, vão ressuscitar e vão reinar juntamente com a igreja. E os israelitas, os descendentes biológicos de Abraão, eles estarão no reino? Sim, sim. Mas sem ter aceitado Jesus? Eles vão entrar, como eu disse, na categoria daqueles que sobreviveram. Né, daqueles que sobreviveram à tribulação e vão passar à frente. E eles têm uma aliança específica com Deus. Agora, exatamente qual vai ser o papel deles, a gente não tem como assim firmar assim, dogmaticamente. Sobre Israel, essa é uma dúvida que existe. Israel vai ter uma chance, depois que Cristo vier na tribulação, no começo não, né? Vamos pensar assim, depois que Cristo arrebatar a igreja foi com Cristo. Israel, o povo de Israel, vai ter uma chance de conversão? Sim. A história ali de Israel, Deus tem uma aliança com esse povo. Tira a igreja de cena. Né? E Deus vai cumprir o que ele prometeu para este povo, que é exatamente esse reino onde o próprio Messias, o filho de Davi, vai estar no trono, reinando Israel sobre todas as nações da terra, como essa promessa mesmo, que vem clara, né? O reino de Deus manifestado na terra de uma forma física, clara. Né? Então, isso vai ocorrer, e é o milênio que nós estamos falando a respeito dele. Agora, o trato de Deus com Israel até certo ponto não, é um espelho do que Deus faz com a igreja. Então, o que está acontecendo com Israel é o seguinte, vai ter um filtro
Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele explica isso. Não é? O remanescente será salvo. O fato da pessoa ser descendente de biológico não garante a essa pessoa o estar numa posição, nesse reino com o Senhor, numa posição privilegiada, não. Vai ter que reconhecer que ele só tem um caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se ele não reconhecer a resposta de Deus, primeiro para Israel, igual Paulo fala, o evangelho primeiro é para o judeu, depois é que é para o gentio. Se eles não reconhecerem essa pessoa, que é o rei, de fato, eles não vão participar desse reino. Sim. E isso também é claro, no livro de Isaías também fala isso, o próprio Deus fala com Isaías quando está intercedendo pelo povo. Ele fala, os rebeldes não, esses não vão participar. Então haverá, depois que a igreja sair da terra, um avivamento em Israel. Um avivamento no sentido de que a nação, uma boa parte dela, ou um grupo expressivo dela, vai reconhecer Jesus como Messias. Entendo. Entendeu? Vai ser um fenômeno tão absurdo, assim, tão espetacular, que eles vão, opa! Mas vai acontecer algumas coisas que vai chamar muita atenção deles. Então um grupo forte vai ter uma expressão dentro de Israel que vai se levantar contra esse governo, que é o governo do anticristo, da besta e tal. Estes serão propriamente os santos da tribulação, né, que estão vinculados objetivamente a Israel, que agora eles estão pregando o evangelho do reino, o rei que vai vir, o rei é Yeshua, é o Messias Jesus mesmo. A igreja já não está mais por aqui. Então, as nações que aderirem, aquelas pessoas que crerem, essas pessoas serão favorecidas quando Jesus chegar. Mas, em compensação, tanto Israel quanto das nações que não passarem por esse caminho estreito, né, que é o Senhor mesmo, eles não vão ver este momento glorioso que vai se iniciar quando Jesus chegar aqui na Terra. No caso, hoje, por exemplo, a gente está vendo o que está acontecendo ali na Síria, do lado de Israel, sabe, tanto problema, né? Ontem o embaixador turco russo foi morto na Turquia. Quer dizer, aquela região ali é um barril de pólvora. E tem o Estado de Israel, que em 48 foi constituído como Estado. Até que ponto o Estado de Israel, esse país, que hoje é um país, ele se confunde com esse Israel que a gente está mencionando aqui? São a mesma coisa, não são coincidentes? Como é que é isso? Eu acho que é mais ou menos como a igreja. Existe a igreja, corpo de Cristo, né, que é a junção de todos os salvos, desde o Pentecoste até o dia do arrebatamento. E existe a igreja visível, que é a igreja institucional, né, que é a igreja formada por denominações, por placas, né, por organizações. Então, a igreja, corpo de Cristo, ela está permeada no meio da instituição, da organização. Nós não sabemos diferenciar, nós não temos a condição, mas Deus sabe. Então eu imagino que o Israel espiritual e o Israel físico é a mesma coisa. Ou seja, existe uma nação de Israel, a nação, assim, o Estado político reconhecido que é de Israel. E no meio desse povo, no meio dessa organização política, tem o remanescente que só Deus sabe quem é, né, que está misturado ali, e que vai ser um personagem importante nos tempos finais. Vocês acham que, por exemplo, os Estados Unidos apoia Israel, o Estado de Israel, por uma questão espiritual, religiosa, ou por uma questão só econômica, política? Qual que é a impressão de vocês? Eu praticamente prefiro crer na soberania de Deus, que Deus mandou, né? Aí, assim, humanamente, isso pode se manifestar por uma questão política, né, econômica, mas Deus determinou que aquela nação que nós conhecemos como Estados Unidos vai dar apoio para Israel. Da mesma maneira que Deus, de alguma maneira, determinou que outras nações vão ser inimigas, né? Eu vejo assim. Eu creio que as duas coisas colaboram, né? Pelo menos no caso, a presença dos judeus pós Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, foi uma coisa muito forte no sentido do próprio desenvolvimento da nação. Hoje nós sabemos disso, né? Que é difícil separar os Estados Unidos de Israel, nesse sentido. E agora, o outro aspecto é o aspecto político mesmo, de interesse, porque os Estados Unidos têm interesse em ter uma nação democrática ali no coração do Oriente Médio, né, com quem ele tenha relações para dar a ele plataforma naquela região. Claro. Perfeito. O Abraham de Betim pergunta: como é que Cristo vai reinar na terra se a vinda dele será nas nuvens e não vai pisar na terra? Tá.
Ele vai pisar na terra, sim. Ele vai nos recolher, encontrar conosco nas nuvens, estará conosco por um período curto de tempo. As bodas, é isso? As bodas, né, nos céus, e depois nós voltaremos com ele para estabelecer esse reino aqui na terra. Aí vai botar a planta do pé. Isso. Na terra. Isso, conforme está lá em Atos, né? Quando o Senhor estava subindo, os anjos falaram, da mesma maneira que vocês viram o Senhor subir, ele vai voltar. Então Zacarias. ele vai voltar exatamente sobre ali o Monte das Oliveiras. De onde ele saiu. Zacarias Exato. confirma isso. Os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, falando a respeito do seu retorno. O Monte das Oliveiras hoje, lá em Jerusalém, Jerusalém. ele está sob domínio árabe? Está sob domínio de quem? Dos judeus. Dos judeus. Israel. Agora, a população maior naquela região é árabe. Ali é um barril de pólvora mesmo, né? Total. Você tem os três maiores credos monoteístas estão ali, mas também que se É uma área de degladiam. conflito espiritual muito grande, né? O que a gente vê no mundo físico é só uma ilustração do que está acontecendo no mundo espiritual. Né? A Ali, questão é com relação às religiões monoteístas, né? E que já traz uma situação assim, muito clara de desorganização. Por quê? Porque os muçulmanos dizem que a capital deles é Meca. Né? Os cristãos católicos dizem que é Roma. E não querem entregar para o judeu o lugar que é deles. E acha que tem direito lá. Desde as cruzadas ele está fazendo isso. Ai, ai. Quem está mandando a pergunta também é o Wagner aqui de Belo Horizonte. Ele pergunta o seguinte: muitas pessoas acham que nós já estamos vivendo o milênio. O que vocês pensam sobre isso? Já estamos? Eu conheço posições que a gente está vivendo. É uma escola escatológica que ensina isso, né? Que o milênio na Bíblia não é uma expressão literal e que é uma expressão simbólica, na realidade, né? Alegórica, e que tudo começou com Cristo. Então, Cristo estabeleceu um milênio e a igreja vai, pouco a pouco, vai crescendo, vai se expandindo, vai conquistando o mundo até todo mundo ser cristianizado. É uma posição, né? Eu, particularmente, né, eu não vejo assim que as circunstâncias históricas deem testemunho disso. Né? Eu não vejo dessa maneira, mas é uma posição. Tem um quê de pós-milenismo isso, né? Que o milênio está se cumprindo e Jesus vai voltar quando isso se consumar. Mas alguma coisa assim que é muito difícil sustentar essa posição. Desculpe os que entendem dessa forma. Porque tudo que nós falamos aqui não está acontecendo ainda. E o fato, eu acho, mais contundente é que Satanás vai estar preso nesse período. Se não é ele que está produzindo o que nós estamos vendo toda essa desgraça aí, quem é que é? Quem está por trás Quem disso? é que está? Verdade. Não é só o homem, não. Tem Mas um argumento, e só para complicar, mas um argumento que, por exemplo, o amilenista tem, é dizer que o milênio não vai ser literal, porque é alegórico. Também a prisão de Satanás vai ser alegórica, porque a corrente que vai correntar não é física. Então, vamos ver. Vamos usar o passado como ilustração. O Senhor disse que 70 semanas estariam determinadas sobre Israel. Aquela famosa profecia do livro de Daniel. Né? Hoje, se você volta e faz as contas, você vê, dá 70 semanas literalmente. Literalmente. Os profetas falaram que o Messias iria nascer em Belém de Efrata. Nasceu em Belém de Efrata exatamente. Ou seja, poucas vezes o Velho Testamento usou linguagem simbólica. Né? Então, o testemunho do Velho Testamento nos dá recursos para nós, condições da gente afirmar que as profecias do Apocalipse, ainda que sejam assim, sujeitas a alguma polêmica, mas eu não vejo que seja absurdo nós as considerarmos como literais. Então, quando a Bíblia diz reinará com Cristo 1000 anos, é 1000 anos. A questão também é o seguinte: isso fica para mim insustentável diante de tudo que Pedro escreveu, Paulo escreveu, Tiago escreveu. O mundo jaz no maligno. Aí vem o príncipe deste mundo. Não tem como você ler os evangelhos e as cartas sem ter essa noção clara de que nós estamos lutando com... Que o diabo está atuando, que está presente e atuante. Infelizmente, eu não fico feliz não, mas é Mas fato. ele sabe o tempo dele. Né? Sabe o tempo. Ele já perdeu. A gente está chegando mensagem de tudo quanto é lugar, que maravilha. Por exemplo, aqui, olha,
O José Santana, de Bento Gonçalves, do Piauí, nós vamos lá para o sul, para Bento Gonçalves, deve estar frio aí, né, José? Ele fala assim, nesse período, Jesus não vai levantar 144 mil para ficar com ele nesses 1000 anos? Vai? Esses 144 mil são referentes à tribulação. 7 anos ali, ou 3,5? 3,5, 7 anos. Eles têm uma presença forte nesse período. Volto a dizer que o número 144 mil, para mim, não é se é exato o número que é o mais importante. O mais importante é o que eles significam. Eles estarão presentes e eles estarão mostrando exatamente aquilo que eu disse, esse avivamento em Israel. Esse que é o remanescente, não? Eles são o núcleo desse remanescente. Entendi. É a partir deles que vem aquilo que Jesus fala no capítulo 10 de Mateus. Vocês não terão terminado ainda de alcançar todas as cidades de Israel e eu já retornei. Então, eles são a extensão daqueles que Jesus mandou no período em que ele estava aqui. Então, vai haver um mover em Israel e o testemunho deles será muito forte. E eles serão, na sua maioria, aqueles que vão morrer e ressuscitarão naquele momento que Jesus voltar para reinar com ele. Inclusive, esses 144 mil é uma das evidências de que Deus vai voltar a trabalhar com os judeus. Porque, na realidade, nós estamos vivendo assim como se fosse uma pausa profética, né? Então, quando Jesus morreu, foi como se Deus tivesse parado o relógio profético dele e começou a igreja, que é a junção de judeus, gentios, num corpo só, sem distinção. Então, mesmo o tempo da igreja vai acabar, quando Paulo nos diz isso lá, que até que a plenitude de gentios haja entrado. Então, Deus vai parar de trabalhar através da igreja e vai voltar a trabalhar através do povo de Israel. E esses 144 mil são, por assim dizer, os missionários dele. Posso estar errado aqui na minha matemática, mas 12 vezes 12 é 144. 144, 12 tem eu não sou muito bom nesse negócio de numerologia gospel. Gematria. Mas 12 eram os filhos, né? 12 as tribos. 12 são referentes às 12 tribos de Israel. 12 tribos, 12 Cada apóstolos. uma delas vai contribuir com 12 mil. Quer dizer, Israel estará totalmente representado nestes que vão estar... Isso, então não é aleatório isso aí? Não é. Não tem nada aleatório na Bíblia. Todas as 12 tribos Interessante. estariam representadas. Muitas perguntas chegando. Quem mandou aqui? A Francisca pergunta: quem é o anticristo? Misericórdia. Eita. Quem é o anticristo? Você sabe não, né? Tem indícios? Olha, tem surgido uma nova linha de interpretação porque até há pouco tempo atrás se associava o anticristo com o comunismo, se associava o anticristo com o papado, se associava o anticristo com várias situações, até com a ciência. Mas nos últimos anos tem crescido uma noção de associar o anticristo, né, na realidade nós temos que entender uma coisa. Uma coisa é anticristo, outra coisa é a besta. Anticristo é um espírito, né, que João descreve ali na primeira carta dele, capítulo 3, capítulo 4. Né? O anticristo é um espírito que opera no mundo, e particularmente contra a igreja. A besta é um personagem, provavelmente do meio político, né? Um líder político, líder militar, que vai surgir especificamente no tempo. Né? Então a gente tem que ter esse pequeno discernimento. Então, quando eu estou falando desse personagem, a besta. Então, nos últimos anos, inclusive há uns anos atrás, foi lançado um livro nos Estados Unidos, eu não sei se ele já chegou em português, eu sei que em inglês ele fez um relativo sucesso, que associa esse personagem, a besta, com um Mahdi muçulmano, porque os islâmicos estão esperando também o Messias dele. Né? Então, um estudioso das Escrituras fez essa associação, né, de que esse aparentemente reavivamento da religião islâmica, inclusive com essa ênfase que tem sido dada no Estado Islâmico, por exemplo, já é os primeiros sinais de que o Oriente Médio
em pouco tempo vai receber a manifestação desse personagem. O Neif, no último programa que você falou, o pessoal ficou até brincando comigo que eu fiz uma cara de susto, né? Que você falou que talvez já estivesse por aí. Né? Eu lembro que tinha uma expressão que eu ouvia muito, né, quando se estudava esse tema, a trindade satânica. Como se houvesse um espelho para a trindade que nós cremos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É por aí a ideia de besta, anticristo? Claro, por aí mesmo. Da mesma forma que tem o Cristo, tem o anticristo. Tem o Espírito Santo, tem o falso profeta. Da mesma forma que tem o Pai, Deus Pai, tem o dragão, a antiga serpente. Isso. Então, tem aí essa trindade satânica mesmo. E pela evolução, né, das coisas, foi que eu disse isso. Eu creio que ele já está presente, não reconhecido, porque ele vai crescer aos poucos. Ele não vai, assim, de uma hora para outra aparecer. Ele vai aparecer dentro do templo. E mesmo assim a palavra nos fala, ele já estará presente, já estará com expressão mundial, e aí então ele vai virar a mesa, vamos dizer assim. Aí esse momento é que é um momento repentino, de uma hora para outra ele chega lá, que é a metade daqueles 7 anos, que é uma aliança, né? Que é feito um tratado, que ele rompe no meio da estrada. Mas antes disso nós vamos ver, eu creio firmemente que essa pessoa que está fazendo essa pergunta aí não precisa ficar preocupado, porque nós não podemos fazer essa afirmação, que é esse, aquele, se é o Papa, se é não podemos não. O Obama, não é por aí. A Francisca. Francisca. Não fica preocupado com isso. A nossa preocupação como cristãos é focar a pessoa de Jesus e passar a ter uma vida e um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E eu digo isso, que não passe por outras pessoas, que os irmãos sejam assim, uma bênção na sua vida e na minha vida para o crescimento, mas a vida pessoal nossa é insubstituível. Todos os que tiverem vida com o Senhor saberão identificar esse momento e não serão surpreendidos. Capítulo 5 de 2 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. E como nós sempre gostamos de falar, saber quem é a besta não é importante é saber quem é Jesus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.